Quero agradecer ao nosso irmão Glauco, grande homem de Deus, estará ministrando a palavra do Senhor no nosso coração. Então, desde já, peça ao Senhor que abra a sua mente e o seu entendimento, para que você possa entender a palavra que será ministrada, para que você possa guardá-la no seu coração. Pai, no doce e eterno nome de Jesus, o nosso Salvador, nós estamos aqui na tua casa, ó Pai, felizes, na certeza de que nós só temos o Senhor como nosso auxílio. Nós sabemos, ó Pai, que o mundo pode estar contra nós, mas se o Senhor é ao nosso favor, a vitória é certa no nome de Jesus. Por mais que tentem, ó Deus querido, nos minar as nossas forças, nos desanimar, nos desencorajar, ainda assim, nós estaremos contigo todos os dias das nossas vidas, assim como o Senhor disse na sua palavra, que o Senhor estaria conosco pelos séculos dos séculos. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, queremos colocar a vida do teu servo, nosso irmão Glauco, em tuas mãos. Te pedir que o Senhor venha enchê-lo, ó Pai, do teu Santo Espírito, capacitando, ó Pai, para que ele possa ministrar a palavra do Senhor ao nosso coração, da mesma forma que o Senhor já falou com ele. Agora fala, Pai, a tua igreja, fala ao teu povo, ministra, ó Deus, aos nossos corações. Sê conosco, ó Pai, no doce e eterno nome de Jesus, o nosso Salvador. Abra o nosso entendimento, abra as nossas mentes para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E que não venhamos, ó Pai, endurecer o nosso coração, nem venhamos, ó Pai querido, nos desanimar mediante a tua palavra, porque às vezes a palavra de exortação, a palavra, ó Pai querido, é que venhamos renovar as nossas forças. A palavra é uma palavra de encorajamento, a palavra é uma palavra, ó Pai querido, que convida também que venhamos, ó Pai querido, tomar posição diante das situações que nós temos passado e buscar ao Senhor, buscar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. No nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Aleluias. A paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Como é bom ver os irmãos novamente. Já de antemão, peço desculpas pela minha ausência. Desde o início, né, da paralisação do comércio, eu tenho revezado com minha esposa. Ela trabalha de dia no comércio e eu tomo conta do bebê em casa, né? E à noite ela toma conta do bebê e eu trabalho em casa. Então, por causa dessa situação, que vocês têm sentido, com certeza, a minha ausência, e eu tenho sentido muito a ausência dos irmãos. E aí fico muito feliz, viu, em ver cada um de vocês aqui nessa manhã. Deus abençoe cada um dos irmãos, tá? E os irmãos que também estão em casa. Amados, por favor, abram comigo suas Bíblias. Livro de Gênesis, logo no início. Vamos começar a ler a palavra do Senhor nesta manhã. A partir do capítulo 2, versículo de número 18. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo de número 18. O Senhor colocou no meu coração, dentro do tema que nos foi proposto, e a mensagem que nós vamos falar nessa manhã é sobre vida conjugal e as adversidades, né, que um casal enfrenta e passa no decorrer da vida, ok? E, logicamente, isso não acontece apenas com quem é casado, né? Com os casais, mas dentro do tema abordado, dentro do assunto de falar sobre família, hoje eu gostaria de trazer aos irmãos o que o Senhor colocou no meu coração. Então nós vamos falar um pouco sobre as adversidades na vida conjugal. Os irmãos encontraram? Gênesis 2, a partir do versículo de número 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, ou auxiliadora, ou ajudadora, que esteja como diante dele. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui já foi orado, foi louvado e agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. E o que eu quero, meu Pai, mais uma vez, é apenas pedir ao Senhor que tome a minha vida, o meu coração e os meus lábios, para que fale assim segundo a Tua vontade e não a minha.
Meu Deus, que não saia palavra alguma da minha boca que seja de mim mesmo, mas toda e qualquer palavra, tudo que aqui for realizado, seja pela direção do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus. Amados, então, como todos nós já sabemos e conhecemos, desde o princípio da criação, o Gênesis de Deus, Deus forma o homem como um dos finais, né, da sua criação, como a coroa da criação de Deus. Deus forma o homem, tira o homem do pó da terra e dá a ele o fôlego de vida. O homem já é por si só diferente de toda a demais criação, porque o homem foi feito pela mão de Deus, né? Deus tem um trabalho especial para criar o homem. E com tudo que Deus cria, Deus coloca o homem diante da sua criação, de todos os animais que Ele havia criado. E diz a palavra do nosso Deus que, passando todos os animais diante de Adão ali dando nome a cada um deles, ele também percebe que ele não tinha uma adjuntora, ele não tinha, como assim os animais, o macho e a fêmea, ele não tinha sua companheira ao seu lado. Então Deus coloca-se diante de tudo isso e fala: não é bom que o homem esteja só. Então vamos fazer para o homem uma pessoa que esteja ao seu lado, uma mulher, uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém que vai ajudar o homem na sua caminhada. Interessante que Deus cria o homem e a mulher já antes mesmo de tê-los formado. Gênesis 1, 26 e 27, Deus vai falar exatamente sobre isso. Quando Deus traz a concepção da criação do homem, Ele já vai falar que Deus criou homem e mulher os criou, conforme a imagem do próprio Deus. Então nós somos a expressão da glória de Deus em cima da criação. Como eu disse, a coroa da criação de Deus somos nós. E o que a palavra nos mostra, o que a palavra traz, é que a concepção de família, a instituição da família, trazida por Deus dentro de toda a criação, ela vai nortear os caminhos, né, da forma que a história, que o mundo vai levar, ok? E como eu disse, dentro do tema proposto nesta manhã, nós vamos ver as adversidades que o primeiro casal ali passou, e como também gostaria de falar nesta manhã, nós vamos ver um pouco mais sobre Abraão e Sara, as adversidades que esse casal passou no decorrer da sua vida, ok? Então, amados, nós vemos que ali no Jardim do Éden, um paraíso, tudo perfeito ao redor, né, desse casal, de Adão e Eva. Nós vemos que dentro desse mesmo local começa a surgir, ou tem a primeira adversidade que esse casal vai passar. Deus entrega nas mãos de Adão uma ordem, dá a ele algo para que ele pudesse guardar, e que daquilo ali, daquela ordem não fosse quebrada, para que não gerasse morte, né, no meio daquele paraíso. Então Deus diz a Adão, antes de Eva ainda ser criada, Deus diz para Adão: Adão, olha, de tudo que existe no jardim, você vai poder comer, mas não coma, não toque, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente vai morrer. E aqui eu não quero entrar no assunto se teologicamente esse texto, esse tema, ou esse trecho está dizendo de morte espiritual ou morte física, não quero me prender a isso, mas essa era a ordem que Deus deu ao homem, e era o que o homem deveria guardar e zelar naquele momento. Automaticamente nós vemos pelo decorrer da palavra de Deus, que Deus tira então de uma costela de Adão e forma a mulher. E Deus forma a mulher com um propósito definido de ajudar o homem no seu trabalho, no dia a dia, na sua caminhada. Esse é o propósito da mulher. E algo interessante que eu ouvi de um pregador, e fiquei maravilhado com isso, e consegui perceber de fato o que ele quis dizer com essa expressão, de que a mulher era a expressão do amor de Deus e o cuidado de Deus para com o homem. Deus, não estando totalmente, todo o tempo com o homem, Deus então cria a mulher, como que dizendo ao homem: olha, eu te amo tanto, eu quero tanto o seu bem, que eu vou deixar alguém para cuidar de você, para te ajudar naquilo que você precisa todo o tempo da sua vida. Aquilo, no momento em que eu não estiver, pode contar com a mulher. Então, a mulher é a expressão do amor de Deus, o cuidado de Deus para com o homem, de uma forma direta. Entende? No momento em que Deus não está diretamente
ligado ou na presença do homem, como a palavra de Deus vai dizer que Deus vinha falar com o homem na viração do dia. Então, na viração do dia, Deus descia para falar com o homem, mas Deus não estava diretamente todo o tempo com o homem, falando com ele. Então Deus cria a mulher e coloca ao seu lado para ajudá-lo e para ser ali, demonstrando ali a expressão do seu amor totalmente ao homem. E dentro desse cenário, dentro do paraíso, como eu disse, o primeiro casal começa então, encontra-se, na primeira adversidade. A mulher enganada pela serpente pega o fruto que não deveria comer e come, e não somente isso, mas também entrega e dá ao seu marido para que comesse. E nesse momento, aquilo que Deus havia pedido que não fosse feito, o pacto que Deus tinha feito com o homem foi quebrado. E nós conhecemos a história. O pecado entrou no mundo, e por causa do pecado, também a morte. E nós vemos então o primeiro casal passar pela maior das dificuldades ou das adversidades que a humanidade já passou, que é o pecado, a entrada do pecado por causa deles. E nós conhecemos a palavra de Deus e vamos ver que isso teve consequências na vida deles, Logo em seguida, os seus filhos, Caim e Abel, os próprios irmãos, um mata o outro. E nós conhecemos e decorremos que essa história traz para os nossos corações, essa sensação tão ruim, tão triste, que é a separação, a briga, dentro de uma própria família, nesse caso até trazendo uma situação de morte. E eu fico imaginando como é que esse casal, desde o início, começou a lidar com essas situações. E como eu disse, as adversidades na vida conjugal, elas vêm. O homem e a mulher, quando se posicionam, quando têm a certeza de que querem se unir e formar dali então uma família, eles também sabem que dificuldades virão. Ou para quem não sabe, já estou deixando de antemão, vai vir dificuldade, viu? Isso aí é natural, é normal, na vida de qualquer um. Mas não somente aqui com Adão e Eva, mas agora referenciando e trazendo a menção também de um casal que eu acho sensacional na palavra de Deus, que é Abrão e Sarai. Vamos ver como é que esse casal, quais foram as atitudes e como é que foi as observações que cada um deles, que esse casal teve, de diferente de Adão e Eva, ou também até mesmo semelhantes, o que tiveram parecidos um para com o outro. Nós vamos já cair então em Gênesis 12, a partir do momento em que Deus chama Abraão, começa a falar com Abraão em particular e dizer: olha, Abraão, eu te escolhi, e você vai para um lugar onde você não conhece, não sabe onde é, mas eu vou te mostrar, e eu vou te dar por herança, e você vai ser próspero, eu vou multiplicar a sua terra, eu vou multiplicar a sua semente vai ser possuidora dessa terra, e por causa de você todas as nações da terra serão benditas. Então a promessa de Deus feita a Abrão naquele momento era de que ele seria, a semente dele, a descendência dele seria numerosa sobre a terra. E não somente a descendência dele, mas também por causa dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. E interessante que quando Deus chama Abrão nesse momento, Abrão está no meio do seu povo, está dentro da sua família, convivendo com a sua família. E a palavra de Deus vai dizer que Abrão naquele momento já era avançado em idade, e a sua mulher Sarai, ela era estéril, ela não concebia. Então eu começo a entender e ver, dentro de todo esse contexto, que havia situações interessantes para esse casal. Primeiro, eles não tinham filhos deles mesmos, gerados deles mesmos. Mas eles estavam em família, eles estavam, como eu posso dizer, em casa. Talvez isso pudesse, de alguma forma, amenizar o sentimento, ou até mesmo o desejo de ter um filho, de continuar ali, ter a sua prole. E interessante que Deus faz um chamado, como acontece, meio que cumprindo também aquilo que o próprio Deus fala no início de Gênesis, na criação de Adão e Eva, é que o homem então, ele sairá do meio da sua parentela para unir-se à sua mulher, para se juntar à sua mulher. E então ambos se tornarão uma só carne, ou seja, dali se formará uma nova família. E essa é a continuação de toda a humanidade. Homem e mulher saem do meio da sua parentela,
torna-se uma família e depois dão filhos. E os seus filhos fazem assim da mesma forma. E aí o que acontece? Dentro disso, no cenário desse contexto, onde Abrão e Sarai estão no meio da sua parentela, Deus chama Abrão e fala: olha, sai do meio do seu povo, sai do meio da sua família, e eu vou te mostrar para onde você deve ir. E eu achei interessante, enquanto Deus ministrava isso no meu coração, porque eu comecei a lembrar particularmente da minha experiência de vida. Eu comecei a lembrar de quando de fato eu me casei, saí do meio, né, dos nossos parentes, da minha mãe, do meio dos meus sogros. Eu, graças a Deus, já praticamente com 10 anos de casado, eu observo, olhando para trás hoje, eu observo como é importante e necessário até de que essa palavra se cumpra na vida dos casais. Muitas vezes é necessário sair de fato do aconchego, do acolhimento total, do cuidado total da família, dos pais principalmente, para começar uma vida nova e para começar, né, no caso, uma família. Lógico que todos nós temos dependências diretas ainda, né, muitas vezes com os nossos pais, ainda aqueles que têm o seu pai e a sua mãe, porque eles são a nossa referência, muitas vezes, eles são a experiência que nós temos de vida, né? É bem provável que todos aqui percebam que muitas vezes o homem geralmente escolhe uma esposa que seja muito próxima, muito parecida na forma de agir ou na forma de se portar da sua mãe, porque ele tem muitas vezes na experiência, no olhar da sua mãe, a visão daquela pessoa, daquela mulher que vai ajudá-lo a caminhar, da visão daquela mulher que vai cuidar dele, e não somente cuidar dele, mas também cuidar dos seus filhos, como também, a mesma forma, a mulher para com o seu marido. Ela tem muitas vezes a experiência da imagem do pai, do homem protetor, do homem que zela pela família, do homem que batalha para manter e sustentar o seu lar, e ela sim, muitas vezes, espelhando o interesse de seu marido ser parecido com seu pai, ela muitas vezes se une a um homem assim. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, a família, sempre a família que vem posterior, ou a prole, ela é um reflexo da família anterior. E eu não sei se por algum motivo, nesse exato momento onde Deus tira Abrão e Sarai do meio do seu povo, Deus está tentando nesse momento trazer para a mente, para o entendimento de Abrão, que a dependência dele nesse momento deveria ser totalmente em Deus. Ele já era casado, já tinha um bom tempo, pelo que a palavra nos dá a entender. Entende? Então, assim, nesse momento, a palavra de Deus proferida no início de Gênesis, ela se cumpre aqui. Abraão sai com Sarai, torna-se de fato uma nova família, uma nação a partir daquele momento, porque a promessa de Deus vai começar a gerar algo diferente na vida de Sarai e Abrão. Como eu estou dizendo, nesse momento, até o próprio nome de Abrão e Sarai vão ser mudados. Deus chama agora Abrão para Abraão, pai de nações, e Sarai de Sara, princesa ou mãe das nações. Interessante, amados, é que mesmo em meio às promessas de Deus, mesmo vivendo as promessas de Deus, as adversidades, elas vêm também. Isso é inevitável, como eu disse. A palavra de Deus, o próprio Jesus vai dizer em João 16:33, que no mundo todos nós passaríamos por aflições, todos nós. Mas ele também finaliza a palavra dizendo que nós devemos ter bom ânimo, ou seja, nós devemos de fato confiar, ter ânimo, ter força, buscar essa força de Deus, para vivermos, para convivermos uns com os outros e para batalharmos dia a dia, porque Ele venceu o mundo. Ele é a força que nos dá, a força que nós vencemos o mundo vem de Deus. O fôlego de vida, a vontade de levantar todos os dias e batalhar e ir adiante para buscar o alimento para o nosso lar, para dar uma condição de vida melhor para os nossos filhos, para a nossa esposa e vice-versa, e a mulher assim também para o seu marido e seus filhos. Essa força, esse ânimo, esse vigor, nós precisamos depositar totalmente e também trazer isso da parte de Deus. Como eu disse, a nossa força vem de Deus. O fôlego de vida que nós temos vem do Senhor. Nós vemos que nessa caminhada, nessa trajetória da
saída de Abraão, de Ur dos Caldeus, para até então a terra de Canaã, em que Deus o daria por habitação, Abraão passou por dificuldades, ou melhor, por situações bem peculiares. E o que me chamou a atenção aqui foi nos momentos em que Abraão teve medo. Não sei se os irmãos vão lembrar ou se têm conhecimento da história, em determinado momento em que, logo em seguida em que Abraão, ainda com o nome de Abrão, sai do meio da sua parentela, ele peregrina e vai parar no Egito. E entrando no Egito, ele fala primeiro com Sara, ele diz a Sara, ou melhor, ele pede a Sara, por favor, diga que nós somos irmãos, porque você é muito bonita, e eu tenho certeza que no momento em que os egípcios virem você, eles vão te desejar, e para que eu não morra, eu te peço, por favor, que você então diga que nós somos irmãos. E a palavra de Deus nos fala e nos diz que assim acontece. Abraão, porque havia fome na terra naquele momento, naquela época, exatamente nessa passagem a palavra diz, é bem enfática, dizer que havia fome. Então eles descem para o Egito, e aí conforme Abraão pede a Sara, acontece. Os príncipes do Egito, né, Faraó ali naquele momento, vê Sara, vê que ela era uma mulher muito formosa, ela diz então ali ser irmã de Abraão, e o Faraó então toma Sara como sua mulher. E aí a palavra de Deus vai dizer, e vai nos mostrar, que dada essa situação, Deus traz pestes, e por causa disso fere a Faraó. Então a palavra de Deus nos mostra aqui, e o que eu acho interessantíssimo, e eu quero trazer para analisarmos e para pensarmos nessa manhã, olha o nível de maturidade que esse casal tinha. Olha o nível de diálogo que havia entre Abraão e Sara. Imagina um marido pedir à sua mulher para fazer tal coisa. Como o pastor Cláudio Duarte gosta de brincar na pregação dele, né? É como se Abraão estivesse dizendo para Sara, é melhor ser isso, né? Ou seja, é melhor ser corno nesse momento do que ser defunto. Mas tirando a brincadeira à parte, olha o nível de maturidade, gente, que esse casal chegou para que isso acontecesse. Entende? E nós vamos ver que isso não fica por aqui. Isso não fica por aqui. Porque continuando a caminhada para obter a promessa, nós vamos ver que esse mesmo casal vai passar por outras dificuldades. Sarai, conhecendo a promessa de Deus sobre Abraão, de que ele teria filho, de que os filhos de Abraão, naquele momento ainda Abraão, seriam grandes, ou melhor, seriam muitos sobre a terra, ela tenta ajudar, digamos assim, com que a promessa se realize. E naquele momento então ela dá uma sugestão para Abraão, fala, olha, eu já estou velha, eu sou estéril, você também já está avançado em idade, pega a minha serva, Agar, coabita com ela, deixa então que ela gere filho para você, e esse então também será como meu filho. E a palavra de Deus nos diz que assim foi. E nasce então um filho de Abraão, chamado Ismael. Eu vejo mais uma vez, olha a maturidade desse casal. Olha o nível não só de diálogo, mas de fato de amadurecimento que eles têm, para a mulher de Abraão chegar para ele e falar, olha, toma outra mulher e gera dela filhos, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Mas também as adversidades desse casal não ficam só por aí. Nós vemos que a promessa de Deus era diretamente com Abraão, e que não era simplesmente só com Abraão, mas também com a sua esposa. Como eu disse, a palavra de Deus diz que homem e mulher são uma só carne. Então não teria como essa promessa ter sido cumprida naquele momento através da serva Agar. Então Deus vem e cumpre a sua promessa no tempo devido de Deus. Sara concebe e traz o filho da promessa e gera Isaac.
E aí parece então que a alegria do casal estava completa, que aquela família estava perfeita, mas algo vem mais uma vez de adversidade para incomodar. E a palavra de Deus nos diz que há ali entre Sara, Isaac, Ismael e Agar meio que uma rixa. E naquele momento Sara vira para Abraão e fala: Abraão, manda embora Agar e seu filho, porque ele não vai herdar com Isaac. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar e nos dizer, deixa eu até pegar aqui, se não me engano, Gênesis 16. Porque algo que me chamou muita atenção, exatamente nessa passagem, Gênesis 21. Gênesis 21, versículo 11. Diz assim: e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Ou seja, no momento em que Sara pede a Abraão para que mandasse embora Ismael, seu filho, e Agar, aquele pedido dói no coração de Abraão. Dói no coração de Abraão ter que atender um pedido nessa magnitude. Mas como eu disse, olha como esse casal vivia e olha o nível de maturidade, de diálogo que esse casal tinha. Como nós vimos, né? Abraão já tinha feito pedidos a Sara que talvez para nós fossem até incabíveis. Mas nós percebemos também que de igual modo Sara faz um pedido a Abraão que para um pai seria também algo quase que impossível. Então Deus vem e fala no coração de Abraão para que ele não ficasse conduído com aquilo, porque havia também uma bênção, uma promessa a respeito de Ismael, e ele faria de Ismael também uma grande nação. Mas com todo esse cenário, com toda essa condição, essa situação, o que eu quero trazer e o que eu quero mostrar para os irmãos é que no meio das adversidades, ou melhor, no meio da promessa que Deus fez a esse casal, houve adversidades. E a diferença esteve exatamente na condição em que eles tomaram com cada uma dessas adversidades. A posição que eles tiveram de se colocar tanto diante de Deus, como diante das adversidades, para poder vencer aquela situação. Amados, nós não estamos passando por nada parecido, acredito eu, pelo menos aqui no nosso meio, nenhum casal esteja passando por nada parecido com o que Abraão e Sara passaram. Mas nós estamos passando por uma situação bem peculiar nos nossos dias, em que marido e mulher estão muito tempo dentro do próprio teto, dentro da própria casa. E como já desde o início nós ouvimos em jornais, em noticiários diversos, em que situações negativas têm acontecido muitas vezes. Homens têm ficado violentos com suas esposas. Relacionamentos matrimoniais têm sido desfeitos. Sabe? E inúmeras outras coisas. E de todos esses casais, pelo menos desses dois casais que nós vimos, que foi Adão e Eva, e Abraão e Sara, em tudo que eu vi aqui, que de fato na vida de qualquer um, como principalmente na vida conjugal, é necessário, é a questão do diálogo, é a questão do amadurecimento, como homem e mulher. Lógico que não é fácil para um homem, ainda mais uma situação como essa. Muitas vezes alguns perderam seus empregos ou estão afastados de poderem trabalhar. A cabeça muitas vezes está a mil, pensando o que é que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou conseguir trazer o alimento para dentro da minha casa, como é que eu vou conseguir cuidar da minha família. E isso gera, infelizmente, um sentimento muito negativo, que em contrapartida, se não houver diálogo, se não houver compreensão, se não houver amadurecimento por parte do homem e da mulher, a mulher ela consegue ainda até piorar a situação. Ela começa a cobrar do homem: olha, já não tem mais o arroz ou o feijão, o aluguel está atrasado, a conta de água está atrasada, a conta de luz também não foi paga, o que a gente vai fazer?
E eu trazendo isso para vocês, irmãos, porque a palavra de Deus diz que a mulher foi criada com o propósito de ajudar. E aí você pode virar para mim e dizer, mas então você quer dizer que nesse momento a mulher não ajuda? Não, pelo contrário. Não é fácil, tanto para o homem como para a mulher, situações adversas, principalmente unidos como casal. Quando você está sozinho é fácil, não é? Você come o que tem, veste o que dá, não tem problema, você consegue se arrumar. Mas quando há duas pessoas diferentes, muitas vezes com pensamentos diferentes, vindas de famílias diferentes, quando começam os conflitos, as adversidades aparecem ainda mais intensificadas. E se nós não tivermos a graça de Deus e buscarmos de Deus a sabedoria para lidarmos com cada uma delas, é certo que a nossa família, como constituição de Deus, como de fato construção de Deus, ela fica fragilizada. Como a própria palavra de Deus diz que um reino dividido, ele não se mantém, ele não existe. E isso, entenda reino como casamento, como vida conjugal, como vida familiar e tantas outras coisas. Não tem como duas pessoas andarem se ambas não estiverem em acordo. E numa situação adversa como nós estamos vivendo, irmãos, o diálogo nunca se fez tão necessário. E não somente o diálogo, mas principalmente agora o apoio entre ambas as partes. Então eu posso dizer para você, marido, ame a sua mulher, apoie a sua mulher, e mulher, ame o seu marido, apoie o seu marido, porque para ambos as dificuldades são imensas, principalmente neste momento. Irmãos, então, com toda essa situação, com todo esse contexto, e o que eu quero trazer para toda a igreja nessa manhã, o que Deus colocou no meu coração para falar aos irmãos essa manhã, primeiramente, é que no lar, na família, haja neste momento, haja diálogo, haja comunhão. Nós falamos tanto, nós oramos tanto e nós lemos tanto o Salmo 133, falando da comunhão entre os irmãos, e muitas vezes esquecemos da comunhão dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. É lógico, sim, é possível que em momentos adversos haja a necessidade de que uma das partes esteja em um esforço maior. É lógico, é necessário, como em situações como essa, em que o homem precise trabalhar de forma mais intensa, para que ele consiga trazer o mantimento para o seu lar. Como também do outro lado, a mulher que trabalha fora, ou que trabalha até mesmo dentro da própria casa, automaticamente um homem estando mais ausente, trabalhando de forma mais intensa, ela também vai trabalhar de forma mais intensa, cuidando da sua família, cuidando da sua casa, do seu lar, trabalhando, como eu disse, algumas mulheres que trabalham fora, para que não falte o mantimento dentro do seu lar. Só que, irmãos, de tudo que nós falamos aqui, de tudo isso que nós falamos aqui, nada vale se a bênção do Senhor, se a presença do Senhor não estiver conosco. Nada disso vale se a presença do Senhor não reinar no meio do nosso lar, não reinar na nossa família. É o que diz a palavra de Deus no Salmo 128, não é isso? Quando Deus fala que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, porque do trabalho das suas mãos comerá. Ele fala ainda que ele vai ser feliz e que as coisas que ele fizer vão dar certo, tudo te irá bem. Essa é a palavra do Senhor que diz que a esposa, a sua mulher, ela vai ser como uma oliveira frutífera, que os filhos serão como os rebentos da oliveira, ou seja, os frutos, aquilo que frutifica, aquilo que qualifica, aquilo que traz frutos para que continue. E a palavra de Deus vai dizer que a bênção do Senhor é sobre ele. Então, amados, no momento em que nós estamos passando, que nós tenhamos a nossa confiança inteiramente no Senhor, sabendo sempre que Deus é quem nos dá, é quem nos concede todas as coisas, é quem nos dá a força para trabalhar, é quem nos dá a sabedoria para lidar uns com os outros, é quem abençoa o nosso lar e traz paz tanto para o nosso coração como para o meio onde nós estamos. É Deus quem supre as nossas necessidades. E que nesse momento, nunca, talvez na história, houve tanta a necessidade de diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos.
E aproveitando aqui, só para deixar mais alguns parênteses dentro dessa situação, parece que mesmo com um homem e mulher dentro de casa, junto com seus filhos, alguns ainda estão abdicando da condição de estar presentes. Hoje, o que nós temos de ferramenta para poder nos comunicar, por causa principalmente da separação, né, do distanciamento, com o objetivo de se precaver, lógico, é válido, totalmente válido. Nós estamos totalmente conectados, nós estamos ainda mais conectados, melhor dizendo, porque já estávamos antes mesmo da pandemia, mas agora intensifica ainda mais para muitas pessoas e para muitos casais o uso constante das mídias, da internet, do celular, do computador. E essas ferramentas têm uma capacidade incrível de tomar o nosso tempo, de drenar o nosso tempo, de nos roubar um tempo tão valioso que nós temos. Como eu já disse em outras oportunidades, o tempo, irmãos, que Deus nos deu é uma das coisas mais preciosas que nós temos. É uma das, não disse que é a mais, é uma das. Porque o nosso tempo, o tempo uma vez já passado, ele não volta mais. Então, no momento em que você está perdendo o seu tempo, mexendo no celular, vendo que fulano ou ciclano ou beltrano, ou o famoso cantor, ou ator, atriz, atora, está fazendo, o seu filho está do seu lado, muitas vezes, esperando a sua atenção, esperando a oportunidade de criar momentos na vida dele, de criar lembranças, que quando no futuro ele estiver formando a sua família, ele vai lembrar, e vai ter necessidade delas, até para poder saber como conduzir a sua própria família. E essas ferramentas têm tirado de muitos de nós esses momentos, essas diretrizes tão necessárias na família, a formação de caráter dos filhos, que vem através de momentos com eles, os momentos nos quais nós ensinamos eles que não devem fazer determinada coisa. Olha, o que você pode, o que você não pode fazer. Os momentos de reunirmos como família à mesa, de agradecer a Deus pelo alimento e pelo dia que o próprio Deus nos dá, pela saúde que o próprio Deus nos dá, sabe? Momentos como esse têm sido, de fato, apagados por causa dessas ferramentas, por causa da internet como um todo, numa situação que nós estamos passando. Então, amados, para finalizar, para não delongar, para não ser tão cansativo, o que eu quero trazer para os irmãos e para a igreja, e para aqueles que estão nos vendo nessa manhã, e que vai ficar, né, gravado aí, é que não só neste momento, mas lógico que quando isso passar, também faz totalmente necessário. A família como um todo, ela precisa ter diálogo, ela precisa ter comunhão, ela precisa estar unida ainda mais na situação que estamos passando. Marido, ame a sua mulher, ame a sua mulher. Mulher, ame o seu marido. Ambos se ajudem, orem a Deus, busquem a Deus em oração, busquem de Deus a força necessária para batalhar nesse momento, porque, como eu disse, toda a provisão que nós temos vem do Senhor. Amém? Essa é a palavra, irmãos, então, que eu deixo para a igreja e deixo para os irmãos essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pastor Marcos. Glória a Deus, né, irmãos? Boa foi esta palavra. Então isso nos faz lembrar que 90% não é o que fazem com você, mas é o que você faz com aquilo que as pessoas fazem com você. São as suas atitudes que vai fazer a diferença, assim como foi com Abraão e Sara, assim como foi com Adão e Eva no paraíso. Então vamos colocar de pé, vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor, louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Glauco. Eu convido a você que não perca o culto de hoje à noite, a partir das 19 horas. Venha para a casa do Senhor, vamos orar, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, ó Pai, pela mensagem que nos foi trazida nessa manhã. Que o Senhor, Deus, possa estar nos abençoando como família, como povo do Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, Senhor, para que possamos vencer as adversidades, pois elas sempre existiram e sempre existirão. Por isso, ó Pai, nos importa que verdadeiramente venhamos confiar no Senhor, porque naquele momento tão delicado ali da vida de Abraão, quando Sara pede que ele tire o seu filho de dentro de casa, Ismael, a palavra diz que ele consultou ao Senhor e o Senhor falou com ele. Por isso, no nome que é sobre todo nome, no nome invencível de Jesus,
é que nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.